Esse é o programa Mão na Massa pela Paz, que está começando hoje, vai acontecer toda quinta-feira às 8 horas da noite. Nesses encontros eu vou ensinar vocês a desenvolverem uma educação para a paz, independente do local, da disciplina, da faixa etária que vocês atuem. E vou trazer exemplos práticos que vão ampliar a sua percepção e seu repertório para fazer a diferença na vida dos seus estudantes e das pessoas à sua volta, além, é claro, da sua própria vida. Para quem não me conhece, eu sou o Mestre Feinho, sou fundador aqui da Casa do Saber Popular e idealizador da metodologia Cultura Popular para a Paz, que tem o objetivo de desenvolver a paz, uma cultura de paz, usando as ferramentas que a cultura popular afro-brasileira nos disponibiliza. Hoje o nosso tema é educar para a transformação. E educar para a transformação é também educar para a vida, porque paz, transformação, vida e movimento são praticamente sinônimos dentro da nossa abordagem aqui. E para começar a falar desse tema, eu vou compartilhar com vocês um aprendizado que eu tive e que, às vezes, quando eu dou um curso, eu trago essa reflexão, perguntando para as pessoas qual é o contrário de vida. Obviamente, vocês já devem ter pensado que é morte, não é isso? É o que mais de prontidão as pessoas respondem, pelo menos. E aí eu trago essa reflexão de que não é morte. Então, se a gente pensar o que é morte, qual é o oposto de morte, a gente não vai ver vida lá, porque a vida, ela perpassa, a morte é uma passagem, a vida continua. A gente tem algumas provas disso, nessas pesquisas de pós-morte, de pessoas que depois de já ter falecido na carne, primeiro até Jesus Cristo, que retornou também, e outros espíritos que a gente sabe, como a gente vê o filme As Mães de Chico, e, enfim, várias outras pesquisas indicam que a vida continua. Mas então qual é o oposto de morte? Bom, se a gente for num cemitério, a gente vai descobrir rapidinho. Quando a gente olhar para aquela lápide, a gente vai ver lá nascimento e morte. Esse é o outro lado da dualidade de morte nessa existência, nascimento e morte. Para que eu estou falando isso, nesse tema de educar para a transformação? É porque desde que a gente nasce, antes a gente sabe que também a gente traz toda essa ancestralidade, essa força, mas até o momento que a gente faz a passagem, a gente passa sempre por transformações. Nós e tudo, Então, educar para a transformação é educar para a vida também, como eu falei, E aí a gente pensar que a gente, antes de nascer, também já tinha uma vida, Uma vida que a gente não tinha vizinho, nem respirava pelo nariz, recebia tudo pelo umbigo, não é isso? Lembra, ao invés de estar no meio terrestre, estávamos no meio aquático, igual peixe, aquela vivência intrauterina, Então, a gente sabe que tudo é uma transformação e exige da gente outras competências, outros posicionamentos, não é verdade? Então, se a gente considerar esses diversos fenômenos de experiência também, que depois da morte física, da encarnação, também continua a caminhada, e a gente pensar o que a gente leva para essa caminhada, a gente acaba vendo que também a vida não é só para a gente ter uma experiência material, porque senão, da continuidade disso, não ia levar a nada, O que é a maior riqueza, desde que a gente nasce até o momento que a gente morre, muitos perseguiriam essa riqueza, Se todo mundo chegasse num consenso disso, eu acho que todos teriam uma valorização de um elemento só, que eu vou falar agora para vocês. O nosso maior tesouro, nossa maior riqueza, algo que nenhum ricaço, nenhuma ricaça, ninguém pode comprar, nem o homem mais poderoso, mais rico do planeta não pode comprar. É o que vocês estão me dando agora nesse momento e eu a vocês. É o nosso tempo. É o nosso tempo de vida. Então, fazer a gestão desse tempo é algo que é administrar nossa maior riqueza, porque a gente só pode saborear qualquer tipo de situação, viver qualquer tipo de situação no presente, vivendo esse momento de vida, E quando a gente desperdiça o nosso tempo, esse tempo jamais a gente pode reconquistar.
Então, quanto antes a gente aprender a saborear a vida de uma forma mais profunda, atingindo o objetivo comum de todos nós, que é se aproximar da felicidade, da saúde, da plenitude, fazer uma gestão desse tempo talvez seja um passo muito importante que vai te ajudar a viver com plenitude e poder ensinar isso para os seus aprendizes, no caso dos professores, né? Trazer também esse ensinamento, porque a gente, quando fala de educação para a paz, a gente pensa numa transformação social, mas essa transformação social só vai se dar através de uma transformação de indivíduos, não é verdade? Então, gente, fazer uma boa gestão do seu tempo não é apenas você agir pensando em você. Aí que está o grande lance, né? Fazer então uma boa gestão da sua riqueza não é você só investir o seu tempo olhando para si próprio, de forma muito egocentrada, buscando realizar só os seus desejos, nem pouco ficar atrás de fama, likes, curtida, lucro só, reconhecimento a todo custo. Você já é o que é, independente do que dizem ou não dizem, né? Então, o que a gente pode trabalhar é o nosso ser dentro desse contexto todo. Não é ficar buscando ser o melhor em tudo, porque quem quer ser o melhor em tudo, quem quer disputar esse lugar número 1, com certeza vai ter uma frustração, porque esse lugar número 1, esse pódio, né, primeiro, segundo e terceiro, ele não está disponível para todos. Ele é muito limitado e ele gera muito mais frustração do que realização. E se a gente quer pensar de uma forma mais humanitária, coletiva, que todos possam se realizar, a gente tem que sair dessa perspectiva. Então, senão a gente até mesmo nessa de sempre querer fazer mais e mais e mais, a gente cansa de ver, são pessoas tendo infarto fulminante, né, tendo depois, né, viver um estado de estresse grande, traumático, e depois ter que se tratar seriamente por conta disso. Então, é claro que eu não vou dar essa como uma opção para vocês desenvolverem uma vida de plenitude, né? Eu acho que essas condutas, aliás, estão longe de ser uma opção que vai levar você a atingir um objetivo de transformação. Agora, no mundo, se a gente pensar, né, de guerra, de violência, um mundo com desafios gigantescos, né, que tem levado uma legião incrível, imensa de pessoas a sofrerem com depressão, com ansiedade e tantos outros transtornos, né? Eu acho que é precioso você levar ensinamentos que vão poder contribuir efetivamente e afetivamente nessa transformação urgente que pode, né? Porque parecer assim, afetivamente não é só o carinho. Afeto vem de afetare, do latim afetare. E a gente não afeta só através do carinho. A gente afeta através do conhecimento também. A gente afeta através de acreditar na pessoa, porque o conhecimento liberta. Em especial, o conhecimento salva a gente da mediocridade, não é verdade? Possibilita a gente transcender os nossos limites. Quanto antes vocês puderem entrar em contato com essa metodologia que eu denominei Cultura Popular para a Paz e botar em prática ela nas suas vidas, mais vocês poderão, claro, perceber assim, a experiência vivida até pelos seus alunos também por prisma mais elevado, com mais presença, profundidade, né, de uma forma que vai ser muito mais significativo esse processo que precisa de uma confiança, de uma relação fortalecida, né, esse processo de ensino-aprendizagem que a gente fala tanto. E com essa crise que a gente está vivendo, né, cada vez mais as pessoas estão procurando caminhos para despertar esse autoconhecimento, saúde integral e, claro, que é a paz que está envolvida em tudo isso, inclusive nos níveis pessoal, social e planetário, né? O Pierre Weil, né, doutor Pierre Weil, que foi meu professor na Unipaz, ele chamava essas pessoas que estão insatisfeitas, né, com um paradigma de guerra, de violência, de fragmentação, essas pessoas que estão desajustadas a esse sistema injusto e estão buscando soluções e fortalecimentos, vínculos com pessoas que também estão querendo desenvolver propósitos mais elevados, né, uma missão mais transformadora no mundo. O Pierre Weil chamou essas pessoas de mutantes. Inclusive, ele escreveu um livro chamado Mutantes, que ele fala de muitos elementos importantíssimos. Quem quiser anotar aí a dica e buscar esse livro,
É um livro que certamente eu tenho aqui para eu mostrar a capa. Eu certamente indico uma das obras dele de muito valor, né? Então, minha gente, reunir educadores, pessoas interessadas nesse propósito educacional para a paz, de transformação, é um dos nossos objetivos, né? É isso que a gente faz aqui na Casa do Saber Popular e onde chamam a gente para apresentar o nosso trabalho. É tentar plantar essa semente que já vem de longe e a gente está querendo que esse saquinho de semente que a gente guarda não se perca, não estrague, que ele floresça em vários outros quintais, né, para que a gente possa ter resultados, começar a ver o jornal tendo notícias mais agradáveis, mais leves, mais desejadas, né, para a gente ficar mais tranquilo com as próximas gerações. Eu estava lendo uma perspectiva africana, não diz do mundo ser nem nosso e nem dos nossos ancestrais, que como se não tivessem deixado o mundo para a gente, mas que seria das próximas gerações. Então, que o nosso dever é cuidar. Então, eu estou falando aqui, né, de reunir educadores com esse propósito, e aí hoje eu chamei uma pessoa muito especial, que é a professora Isa, que fez a formação de mediadores de cultura popular para a paz conosco, e pode contar um pouquinho, né, o quanto investir no estudo dessa proposta nossa metodológica de educação para a paz tem transformado a prática da Isa, né, de forma assim significativa. Boa noite, tudo bem, minha Boa amiga? noite, tudo bem, tudo bem. E vocês, tudo bem? Obrigada, tá? Que isso, eu que agradeço a sua disponibilidade. Incrível você Muito estar aqui comigo. obrigada pelo convite. Quantas, Bom, gente, quantas. é, falar assim, chamar a Isa até é um pouco intencional realmente, porque ela já era uma grande profissional mesmo antes de nos conhecer, né? E por isso talvez tenha se identificado tanto com a nossa proposta. Mas eu queria deixar com você, Isa, para você ter uma fala que você desejar do que foi para você participar dessa formação de mediadores de cultura popular para a paz e Uhum. em relação, pode ser a sua vida pessoal e a sua vida como professora, educadora, tá? Fica à vontade. Tá bom, tá bom. Muito, muito obrigada mesmo pelo convite. Boa noite. É um prazer muito grande estar aqui. Eu vejo, participo e acompanho, né, o trabalho de vocês já há muito tempo, né? Temos aí, nos conhecemos lá em 2012, nos eventos da escola, e aí fui tendo a oportunidade de acompanhar de muito perto o trabalho de vocês e os encontros da vida, né? Ser professora do Tom, do filho de vocês. Estou na fila para Cristal também, hein? E, e aí eu fiquei pensando, eu estava ouvindo aqui você falar e fazendo um paralelo com a minha transformação após ter feito o curso. Num primeiro momento, me bateu um receio, uma mistura de receio com curiosidade, né? Primeiro, assim, muito grata pela oportunidade de beber ali direto da fonte, mas uma das minhas dúvidas era como é que eu vou agregar tantos conhecimentos que eu sei que vão ser possíveis nesse curso, nesses encontros, partindo de vocês, sabendo da seriedade e do compromisso que vocês têm com a cultura popular, com a educação para a paz, né? Como é que eu ia agregar esses conhecimentos ao meu dia a dia, ao meu trabalho e à minha vida pessoal, né? Porque a vida pessoal e a vida profissional elas andam ali lado a lado, né? E num primeiro momento veio uma frase que eu nunca esqueço, foi uma das primeiras frases que eu ouvi no curso, que era em relação ao caminho do meio, né? Ao equilíbrio, como
como é que a gente consegue, né? O que a gente pode fazer num primeiro momento para conciliar, né, a vida pessoal e a vida profissional, que estão ali lado a lado, que tem ali uma importância muito grande para a gente. E primeiro era esse desafio, né, dessa conciliação, da questão da prioridade. Né? Eu fiquei aqui ouvindo você falar do tempo, e aí a gente costuma usar, eu não tenho tempo. Será que a gente não tem tempo ou será que a gente deixa de priorizar, né, algumas coisas? Então, ter feito a escolha de fazer o curso foi muito maravilhoso, assim, ter priorizado o curso na minha vida. E aí, depois, como é que eu ia fazer essa junção, agregar ao meu cotidiano da minha vida pessoal, com a minha vida profissional. E aí, conforme o curso foi acontecendo, os encontros foram acontecendo, as trocas com pessoas de diferentes áreas, com diferentes trabalhos, com diferentes experiências, o quanto é rico partilhar esses saberes. E nesse lugar, que aí eu acho que isso também tem muito a ver com os conceitos que vocês trazem no curso, de um lugar de não superioridade, né? De um lugar da abertura para a reflexão, como é que eu posso ser um ser humano melhor a cada dia, como é que eu olho para o outro, e quais são as minhas ações, quais são as minhas intenções. Então, foi um mergulho, ter participado do curso foi assim, um mergulho muito profundo de autoconhecimento e de trazer indagações. Né? Será que eu não estou numa rotina ali automatizada? Né? Eu só um parênteses, eu tinha pouco tempo que eu havia retornado ao trabalho, né, por conta de uma pausa por um problema de saúde, né? Para quem não me conhece, eu tive câncer de mama, e aí eu tinha retornado ao chão da escola, tinha pouco tempo, e logo depois veio a pandemia. Então, eu precisei me ausentar novamente, por mais que a escola tivesse aberta e a maioria dos profissionais estivessem trabalhando, por conta desse problema de saúde, eu não pude retornar ao chão da escola durante até um tempo longo. E aí, pouco tempo depois, ali já no meio da pandemia, né, veio o curso. E aí, o quanto foi importante para esse mergulho mesmo de reflexão, de indagações. E aí, eu fazendo o curso, a minha cabeça a mil, porque o que eu mais queria era retornar para o chão da escola para poder colocar em prática tudo aquilo que eu estava vivendo, porque o curso é uma vivência, né? Assim, de autoconhecimento e de transformação. E aí, meu maior desejo era retornar para a sala de aula e pensar de que forma, né, eu poderia colocar em prática tudo aquilo que eu estava vivenciando nos encontros no curso. Né? E aí eu me lembro que, pouco tempo depois que as aulas tinham começado, a gente foi tem uma historinha, a gente foi ao refeitório com as crianças e uma criança olha para mim e fala assim: Isa, o que você está fazendo aqui? Não, o que você veio fazer aqui? Aí eu falei assim: bom, a gente veio lanchar, né? A gente não está no refeitório. E aí a criança falou assim: não, o que você veio fazer nessa vida? E aí eu fiquei. Sabe quando você fica ali sem saber o que responder? Eu falei: nossa, que boa pergunta você me fez. O que eu vim fazer aqui? Sabe que eu não sei se eu consigo te responder isso agora. Aí ele: por quê? Eu falei: eu acho que eu preciso pensar.
acho que eu preciso pensar, não sei se eu consigo te responder agora nesse minuto, mas uma coisa eu sei, eu sou feliz aqui. Aí ele falou, ah, bom, porque eu vim para ser feliz. Aí depois você pensa na sua resposta, porque essa resposta é minha. E aí aquilo me trouxe para essa experiência, para esse lugar da reflexão e da escuta, né? Porque se eu não tivesse dado ouvidos naquele momento para aquele sentimento que estava vindo dessa criança, porque essa é uma das coisas que eu aprendi, que eu exercitei muito no curso, né? Dar voz, dar espaço, você, no meu caso, enquanto professora, e ainda mais de crianças pequenas, que nem sempre expõem o que elas estão sentindo através da fala, né? Tem 1000 manifestações, entre elas o choro, a birra, né? o silêncio. Então, quando eu ali tive uma primeira resposta de uma dessas indagações. O que me afeta? O que me move para esse processo de transformação? Porque eu não posso ter a ousadia de querer transformar o outro, seja no individual ou no coletivo, se eu não me der a oportunidade de olhar para dentro, de tentar, na medida do possível, ir para o caminho do meio, ir pelo caminho do meio, e me dar a oportunidade dessa autotransformação, desse autoconhecimento, de olhar para dentro, de olhar para mim, para que depois eu possa olhar esse outro, mas sem o olhar do julgamento. Tentar enxergar o que está invisível, o que está por trás de uma ação, de uma fala, de uma manifestação, às vezes de carinho, às vezes até de uma, entre muitas aspas, agressividade, que nós somos seres humanos, as crianças também têm ali os seus momentos, né, de raiva, de questionamentos, e que, como eu já falei, nem sempre vem através da fala, mas se tudo eu for olhar, né, com o olhar do julgamento e o olhar de querer podar, né? E se eu não der oportunidade para essa criança se expressar, independente da forma que ela utilize essa expressão, eu não vou acessar a criança. Eu não vou ter a intimidade necessária que um educador que faz um curso, que já é educador pensando para o lado da pedagogia, mas quando eu me proponho a fazer um curso de educar para a paz, se eu não me policiar e me organizar o meu pensamento, porque são mudanças, as mudanças não são fáceis, né? Se eu me intitular a dona da verdade, o adulto que tem a força e tem o poder, né, ali de travar a criança, ou até um outro adulto mesmo, se eu não for olhar para a minha relação com a minha equipe, como é que eu me dirijo às pessoas, os adultos que trabalham comigo, como é que eu me relaciono com as pessoas que estão hierarquicamente acima, quem está no convívio ali do dia a dia. Se eu não tomar conta disso, se eu deixar essa rotina enlouquecedora, automatizada, tomar conta de mim, se eu não fizer esse exercício do autoconhecimento, de olhar para dentro e de tentar ir, né, pelos princípios de respeito à vida, né, de respeito ao desenvolvimento, tanto da criança quanto desses adultos que estamos ali convivendo, eu vou perder uma grande oportunidade de ser a cada dia, um profissional que consiga olhar, que consiga escutar, que consiga ter esse lugar,
da intimidade dessa relação professor-aluno, professor-aluno versus família. Isso foi assim um divisor de águas na minha vida, porque esse sangue nordestino que corre aqui, às vezes tem um pouquinho de Maria Bonita. Então, eu não estou te ouvindo, Marcos. Não estou te ouvindo. Desculpa. Não. Mas o seu reconhecimento é lindo, a sua humildade daquilo que a gente não reconhece, mas que ainda assim está ali, né? E está transformando tanto o professor, quanto o aluno, quanto o entorno, o ambiente, né? Todos os outros seres também. E esse mistério que habita em nós mesmos não nos conhecemos plenamente, né? Tem muito da gente que a gente tem que mergulhar em si, né, ainda. Então, esse julgamento realmente do aluno, essa poda, essa coisa, mas é claro que os limites, tudo isso. Nossa, você falou isso de uma forma muito linda. Desculpa, só intervir por causa disso. Não! Então, é porque eu lembro que, assim, no início da minha carreira, né, como pedagoga, como professora, eu era muito incisiva, extremamente incisiva. Eu sou vista como uma pessoa calma, muito sorridente, muito carinhosa, mas eu também tenho o meu lado B, enquanto pessoa, enquanto profissional. E de um certo tempo para cá, através de terapias, e de me dar essa oportunidade de olhar para as minhas ações e refletir se aquilo está de acordo com os meus princípios também. E aí eu já vinha pensando nisso já há bastante tempo, já vinha exercitando isso. Mas ao fazer o curso, de verdade foi assim um divisor de águas de ferramentas que eu pude entrar em contato e que eu podia trazer em momentos, tanto individuais quanto coletivos, de trazer uma brincadeira, de trazer uma cantiga, de contar uma história que não seja, que não fosse as histórias que já estão ali, já contadas 1000 vezes. Não que essas histórias não tenham importância, claro que elas têm, mas assim, trazer o novo para o outro é trazer o novo para mim também. Então, no momento em que eu me debruço sobre como eu posso incluir mais cultura popular no meu planejamento diário de uma sala de aula, quando eu me debruço sobre isso, quando eu vou pesquisar, quando eu vou buscar esse conhecimento, conforme você muito bem falou que o conhecimento transforma, e é muito verdade isso, eu também estou me transformando e buscando novas ferramentas e novas propostas. Então, eu estou trazendo um novo para mim também, me desafiando e indo de encontro com o outro, pelo viés da cultura, e não necessariamente pela mesmice, pelas mesmas propostas, e muito menos ainda pelo lugar de superioridade. Eu estou ali numa busca, claro que tem os limites, como você falou, e que não é uma educação laissez-faire, não é uma relação de que pode tudo, mas é uma relação mais flexível, mais pelo caminho do meio, mais pelo equilíbrio, mais pelo diálogo. E aí, olhar esse entorno, olhar para mim, olhar o entorno, as minhas ações, e olhar essas relações. Como é que essas crianças estão se relacionando? Como é que eu estou me relacionando com eles, com os outros adultos, o que é respeitoso, o que é abusivo, o que pode, o que não pode acontecer numa relação dentro de uma escola, por exemplo.
né? O que é permitido e o que não é permitido pelos princípios da vida, porque não tem mágica. Então, se a gente, desde a educação infantil, a gente vai podando e essas crianças não vão falando dos próprios sentimentos e elas vão sendo apenas corrigidas o tempo inteiro, é na adolescência que isso explode, a gente sabe muito bem disso. E aí, olha o que a gente está vivendo nesse momento, com adolescentes levando facas para a escola, né? Uns atirando, matando, o quanto que... E todos os casos que acontecem e a gente vai analisar de perto, a gente descobre que o foco está lá na infância, na primeira infância, como é que foi a vida dessa criança, enfim, acho que é um assunto para uma outra live, um outro encontro, mas e aí também eu não fico na educação infantil pensando na adolescência, não é isso. Contudo, eu tenho que estar na educação infantil pensando no presente e na construção desse sujeito, e oportunizando que esse sujeito ele possa falar dos sentimentos dele, ele possa expor seus sentimentos, e que ele não tenha medo. Que o professor não pode ser a figura do medo. Então, eu tenho muito claro em mim assim, essa linha tênue que o limite e o afeto. E isso não é uma receita, não existe uma receita para isso, porque cada criança é uma, cada família é uma, né? E eles trazem as suas histórias. Então, a gente não tem como colocar na mesma caçarola e fazer uma grande sopa. A gente tem que olhar para cada um com as suas singularidades, eu tenho que olhar para mim, eu tenho que olhar principalmente, né, para o que me afeta, porque muitas vezes nessa relação com a criança, às vezes a criança nem fez ou falou, enfim, algo tão sério, mas aquilo me afeta de uma forma que eu posso fazer uma intervenção equivocada. Você está falando, mas eu não estou te ouvindo, tá? Ah, tá. Tá com... Agora. Ah, tá. Perfeito. Às vezes acontece, eu posso fazer uma intervenção equivocada pelo simples fato de, entre muitas aspas, querer fazer justiça por um episódio, por uma determinada situação, em que um diálogo poderia muito bem, pode muito bem resolver, um abraço, um olhar, eu estou te entendendo, uma frase que possa deslocar aquele episódio ali, aquela ocorrência, ela pode ser transformada. Nem tudo precisa ser corrigido, precisa ser... E eu acho que é esse movimento de ser incisiva, de fazer justiça, e isso é algo que eu fui acalmando dentro de mim e que eu fui buscando mesmo, assim, nessas leituras. O material didático do curso também foi muito, muito importante, porque não só as leituras que eu fiz individualmente, mas principalmente pelas discussões que a gente fazia ali em grupos, né? E o quanto que o mesmo conteúdo discutido ali, ele aparecia em diferentes nuances, a depender da pessoa que estava trazendo e do trabalho que ela realizava. Eu lembro de um professor que fez o curso com a gente, que era lá de São Paulo, acho que do interior de São Paulo, se eu não me engano, e ele trazia intervenções que ele fazia, que ele foi fazendo ao longo do curso, ao longo do que a gente foi discutindo no curso,
que eu ficava muito encantada assim, com a forma com a qual ele conduzia, e ele falava muito de uma criança que os professores falavam, esse aí não tem jeito, vai lá para a aula de cultura popular para desestressar. Nossa, hoje ele foi terrível. Hoje, enfim, era uma série de reclamações e de julgamentos estereotipados e colocando aquela criança numa marginalidade ali, no lugar desse sujeito que não conseguia se relacionar com as outras crianças, com os professores. E por que na aula desse professor, que estava fazendo esse curso com a gente e que tem o conhecimento da cultura popular nele, dentro dele, por que essa criança não dava esse trabalho todo que dava durante a tarde, né? Enfim, no momento lá que estava com a turma, por que não havia isso no momento que ele estava na aula lá de capoeira, enfim, ali eles podiam ser sujeito, né? Ali podiam assinar a sua história, né? Exatamente. Tinha, entre aspas, uma autorização, né? Para que eles pudessem ser eles mesmos, mas sem essa forma, essa condução, né? Ali exagerada, coercitiva. De um adestramento, né? De um adestramento. Pois é. E aí isso me chamava muito a atenção. E eu ia E daqui a pouco eu estava em sala de aula e tinha ali um conflito entre as crianças, e antes de tomar partido, antes de trazer, né, ali o diálogo, até o discurso, não é nem o diálogo, o discurso, né? Eu fico pensando assim, que o professor tem muitos discursos, independente do segmento, né? São muitos discursos. E aí eu acho que a gente tem que ficar muito atento com o que a gente fala e o que a gente faz. Porque se eu estou fazendo ali uma mediação, uma intervenção com uma dupla de crianças que estão se desentendendo por algum motivo, e aí eu tenho o discurso mais lindo do mundo e quero que essas crianças se entendam, e aí, no mesmo momento, vem uma pessoa que é da minha equipe, que trabalha comigo, me faz uma pergunta e eu dou uma resposta de qualquer jeito, ou, enfim, reclamo com ela alguma coisa que para mim não está bom e falo na frente das crianças e exponho essa pessoa pelo meu lugar de hierarquia ali dentro da sala de aula. Então, peraí, eu estou fazendo um discurso e eu estou agindo de forma totalmente contrária ao que eu estou falando. O que a gente acha que pode ficar para essa criança? Fica a ação. O discurso ele se perde, ele vai se perdendo. Fica o que o que foi feito, né? A experiência, né? A experiência, a forma como foi feito, né? Como foi respondido, como foi feito naquele momento. Eu estou lembrando aqui aí voltando assim para a minha vida pessoal, eu estou lembrando de uma situação que eu vivi com meu irmão e meu sobrinho. A gente estava numa reunião de família e aí a minha cunhada, a esposa do meu irmão, foi falar alguma coisa. Aí meu irmão falou assim: não, espera, eu estou falando, peraí. E aí ela calou. E aí o sangue já subiu, né? Eu já fico querendo intervir, mas eu falei: não, calma, respira. E aí tá. Aí continuamos a conversa, e né? Daqui a pouco ela falou e tudo bem. E aí, daqui a pouco, em um determinado momento da conversa, o meu sobrinho de 8 anos estava falando e a mãe foi complementar algo que ele estava falando. Ele falou: ei, eu estou falando, peraí. E aí eu falei: não, é muito para mim, peraí, digo eu. Olha como é que esses modelos são imitados, representados, né?
repetidos, eu acho que tem inúmeras palavras para a gente falar sobre isso, de que, independente, assim, já está ruim porque a gente está falando de uma mulher que foi silenciada, mas eu não vou nem só por esse caminho, não vou nem só por esse caminho, mas como é que o pai, há 2 minutos atrás, havia falado, ei, peraí, eu estou falando, como quem diz, não, você não vai me interromper, me atrapalhar, enfim. E como é que o filho, 2 minutos depois, repetiu a mesma cena, com a mesma entonação, com o mesmo discurso. E isso, se a gente não intervir, se a gente não falar, se a gente não botar reparo, se a gente for deixar essa rotina automatizada tomar conta da gente, isso vai se perpetuando. E isso se chama machismo, que começa quando? Começa na infância. Começa com as ações. E isso pode culminar numas taxas altíssimas que nós estamos vivendo de feminicídio, por exemplo. Né? Eu não estou dizendo que o meu sobrinho, pelo fato de ter falado isso, ele é machista, e não estou falando isso. Contudo, se a gente não botar reparo hoje, agora, com 8 anos de idade, nesse momento que a gente está vivendo, se a gente não tiver a liberdade para conversar sobre esse assunto agora, não vamos querer falar sobre isso quando ele estiver com 15 anos. Porque aí, dos 8 aos 15, isso já está perpetuado na vida dele. Isso, para ele, vai ser o natural. E não é natural que uma pessoa, que um membro da família, se é o pai, se é a mãe, se é o filho, silencie o outro pelo viés da agressividade que é natural do ser humano. Todo ser humano é agressivo, tem a sua agressividade, né? Mas a gente precisa cuidar disso. Porque se a gente não olhar para isso agora, não adianta a gente querer olhar para esse sujeito daqui a pouco, porque isso só vai crescendo, isso vai se naturalizando. E isso vai crescendo de uma forma que a gente perde o controle, como eu considero assim, que a nossa sociedade está extremamente perdida com relação a isso. A gente já está num lugar que a gente já não sabe mais, por mais que você esteja ali sofrendo uma situação de um abuso, de ser silenciado, até de uma agressividade, você fica com receio, você estando no seu direito de falar, no seu lugar de fala, você tem receio de pontuar, principalmente quando você não conhece esse outro, porque a qualquer momento você pode ser punido por algo que deveria ser direito seu. E aí, quando a gente fala de tudo isso na fase adulta, né, a gente precisa, sim, pensar que isso começa lá na infância. Então, eu fico assim, muito encantada encantada e até agradecida mesmo pelo trabalho que a cultura popular traz, que a educação para a paz traz, porque você são ações, são conceitos, são princípios que te fazem olhar para você, olhar para o outro de maneira diferenciada, de maneira acolhedora, do não julgamento, né? De você tentar ali se colocar no lugar do outro e pensar de que forma você pode ser um ser humano melhor para você, para quem convive com você e até para as pessoas que você, às vezes, não engole muito bem, por qualquer que seja o motivo, não somos perfeitos, né? A gente sempre vai ter uma ou outra pessoa que a gente, às vezes, não se dá a oportunidade de conhecer, né? de se aproximar, mas isso também não nos dá o direito de ferir, principalmente quando a gente não conhece, mesmo que conviva ali, mas não conheça de tão perto, né?
E esse é um dos princípios do preconceito, né? É daí que a gente parte para o racismo e para um monte de outros, né, preconceitos que a gente cria. A ignorância, a falta do conhecimento, quando eu não conheço o outro o suficiente, eu julgo por algum critério que eu crio na minha cabeça. Por quê? Então, se eu estou vivendo numa infância onde eu vivo o machismo todos os dias, é quase que impossível, eu, ou sendo mulher ou sendo homem, é muito difícil, depois, na fase da adolescência ou até da vida adulta, saber até identificar o que é Não machismo. naturalizar, é isso aí, verdade. De não naturalizar. E aí eu não sei se você tem alguma pergunta, não sei se eu falei. Você deu uma aula para nós, Isa, uma aula que elucida questões assim, botou foco em questões assim importantíssimas que fazem parte do nosso projeto de cultura popular para a paz, certamente, né, o racismo, essa questão do machismo, né, e de tantas outras discriminações, preconceitos, né, desse posicionamento do abuso de autoridade de alguns professores e, por outro lado, do quão é importante ter um professor ou uma professora sensível, como você se colocou, para dar as mãos, para estar num lugar de se abaixar para olhar olho no olho do aluno, né? E do aluno não, do aprendiz, né? Que aluno vem dessa de não luminoso, né? De não ter luz. Sim, então, sim. Esse respeito, né, a tudo isso que a gente não conhece, mas que constitui o outro, assim como a gente sabe que o outro está vendo uma parte muito pequena de nós mesmos, né? E eu só te agradeço demais por essa disponibilidade, essa aula, essa consultoria para quem está aqui acompanhando e para mim também. Você é uma professora realmente, uma educadora muito experiente, muito sensível. Obrigada. E essa humildade que te faz maior ainda, né? De reconhecer que realmente a gente também às vezes fica nervosa, né? Com alguma situação. Sim. E isso não é falta de naturalidade, de saúde. Ao contrário, a gente transita nisso, senão a gente passa a se conformar com tudo que não é para se conformar, né? Mas tem um limite nisso realmente da gente não abusar, porque às vezes a gente querendo colocar o outro de acordo com a nossa expectativa, a gente distancia o outro de se encontrar, né? Então esse professor que está muito egocentrado, né, na sua autoridade, no seu controle dos alunos, no seu adestramento, né, como a gente estava falando. Então, isso tudo, com certeza, são elementos que vão compor um bom educador para a paz, alguém que está se vendo também no processo de educação e de construção, de desenvolvimento, de pesquisa de si mesmo, do mundo, dos outros, né? E foi espetacular. Queria só, se você quiser dar alguma palavra final aí, alguma coisa para a turma que está acompanhando. Eu quero agradecer já de coração, que foi enriquecedor. Eu quero. A gente está em constante aprendizagem, né? E travou aqui para mim. Deu uma caída aqui na internet. Estão me ouvindo, né? Sim. Tá. A gente, essa vida vem nos trazendo assim milhões de desafios, né? De novidades e da gente e oportunidades. Eu acho que é isso, assim. As oportunidades é você enxergar o que vem para você. E não é que você. Eu fico muito incomodada quando eu escuto falar sobre essa positividade tóxica, que de fato é algo que preocupante, né? Enfim, que incomoda. Mas eu também acho que a questão do pessimismo e do olhar as coisas com tanta razão, com tanta. Com tanto julgamento enfim, com tanta assertividade o tempo inteiro, isso também é uma questão. Eu estou grávida, né? E aí eu estou passando por
muitas situações de muitas aprendizagens, né? De respeitar o limite os limites, né, do corpo, de me colocar nesse lugar de ser ajudada, de não estar sempre ajudando, enfim. E aí eu estava falando até com uma amiga esses dias que assim, nossa, como está sendo bom, eu estou com uma certa relação não muito agradável com a alimentação, como eu sempre tive. Então, tem muitos alimentos que eu não estou conseguindo comer, a própria hora, o momento ali da refeição, não tem sido aqueles momentos mais prazerosos, como sempre foram. E aí, às vezes, eu coloco, por mais que eu antes eu pense e deseje e queira comer algo, e aí na hora que eu faço o prato, eu olho e falo, ai, eu não quero, não estou com vontade, não sei, passou a vontade, ai, será que eu posso comer uma outra coisa? E aí eu fico nessa, estou com ajuda de profissionais, mas aí eu fiquei me colocando no lugar de uma criança, né? E nessa relação dessa criança conosco, com os adultos, aí com as famílias, com os pais, as mães, né? Os membros da família, com a escola, enfim. Quantas vezes a gente insiste, e aí eu não estou falando nem só de uma insistência que às vezes é natural, comum acontecer, mas às vezes até de uma obrigatoriedade da criança, não, você vai ter que comer. Ou então essa questão da quantidade, né? Não, coloquei no seu prato, você vai ter que comer essa quantidade. E aí, quando você, adulto, não se coloca no lugar dessa criança, e eu estou falando de mim mesma, quando em muitos momentos eu já insisti para uma criança comer, quando ela não estava com vontade, quando ela não estava se sentindo bem, às vezes emocionalmente falando, nem digo algo mais fisiológico, né? E aí, como eu tenho aprendido com isso? De, assim, nada goela abaixo é para paz e é bom, né? Pois é, dessa relação mais respeitosa e até dessa tranquilidade e dessa liberdade, obviamente, vigiada. É claro que se a criança não comer, eu vou enchê-la de doces e de, né? Ah, não, come o que você quiser. Não é isso. Né? Eu não vou dar sorvete no café da manhã para uma criança. Mas, assim, às vezes a criança é tão sincera com a gente. E a criança olha nos seus olhos e diz, eu não quero, eu não estou com fome, eu não gostaria de comer agora. O termômetro é dela e a gente não respeita, né, esse termômetro, né? E o Até, quanto às isso... vezes, leva ela a se emburrecer nisso, porque depois passa a não se escutar mais. A mãe vai saber mais do organismo dela do que ela, ou algum outro que vai falar o quanto ela deve agir ou não agir, né? E sendo que esse controle é dela. É isso. Ninguém está dentro dela para sentir se ela está com fome, né? Para sentir isso que está acontecendo ali. Se tem fome, se não tem fome, se tem um enjoo, se tem até uma questão mesmo de algum sentimento ali que esteja sendo elaborado e que naquele momento a comida não vai ser a melhor coisa. Sabe? E aí, quanto isso tem me trazido, até voltando no curso, nos momentos que nós tivemos assim, de reflexão, tem me trazido muito para esse lugar. Nossa, olha como é que é a vida, né? Olha eu aqui, que sempre tive uma alimentação, sempre tive muito prazer em comer, e tal, estou eu aqui nesse momento, aí vem a culpa da questão da alimentação dos bebês, se está tudo bem, eu estou conseguindo fazer as substituições necessárias e tal, mas o prazer pela comida não tem sido o mesmo e está tudo bem também. Daqui a pouco vai ser prazeroso novamente, é uma fase, mas me fez refletir muito sobre o nosso papel. Eu acho que essa reflexão de quem somos nós, né? Qual é o meu papel enquanto educador, qual é o meu papel enquanto cidadã, enquanto membro de uma família, enquanto esposa, enquanto mãe, enquanto madrasta, enquanto vizinha, amiga, enfim. Até onde eu posso ir? Até onde eu posso entrar na vida do outro e até onde eu tenho que parar? Até onde eu posso
eu posso ir e posso ficar nesse lugar da observação e nem sempre da intervenção, porque às vezes não é o que você vai falar, às vezes a sua demonstração, o seu sentimento para o outro diz muito mais do que qualquer fala, do que determinadas ações. Então, assim, isso tem me trazido para um lugar de reflexão, e isso tem sido muito bom. Fora a felicidade estampada no rosto de tá gerando vidas. Estava te ouvindo falar no início aí da vida intrauterina, né? Dessa importância. E aí você até falou do próprio alimento, né? Ainda tem um alimento ali através de um cordão, né? Que está chegando. Nem a respiração própria esses seres têm ainda, mas o quanto eles já estão aqui com a gente, já estão presentes, né? Estão sendo vistos, vendo e sendo vistos e participando de tudo. Então, eu queria deixar... Numa comunhão incrível contigo, sentindo tudo que você está sentindo, emocional, né? E Sim. tenho certeza que, de forma geral, está sendo passado muito mais do que a genética biológica, né? Sim, sim, sim. E tem uns sentimentos, assim, tem umas situações que eu tenho vivido que eu penso assim, meu Deus, como a natureza é importante, é encantadora, sabe? É o meu marido chegar do trabalho e falar comigo e eles começarem a se movimentar na barriga, como quem diz, tô ligado, tô ouvindo essa voz aí, hein? Tô sabendo o que está acontecendo aí do lado de fora. Ou então da irmã querer ouvir os batimentos do coração, que a gente tem aquele aparelhinho para ficar ouvindo em casa, e ela conseguir ouvir de da irmã, e o irmão ficar se escondendo, fica para um lado e para o outro. E aí, quando eu coloco o aparelho, eu escuto em 2 segundos. Aí ela fica ali tentando vários minutos. E ele fica mudando de lugar, ela tem dificuldade para encontrar. Gente, como é possível isso, né? Aí ela fala assim, tá vendo? Ele já está implicando comigo. Muito bom. É vida, né? É vida que pulsa, né? É isso aí. Dos 2 lados. E nós somos isso aí, né? Natureza, vida, essa é a relação onde a gente aprende, né? Exatamente. Sim. Poxa, Isa, só tenho te agradecer, te desejar tudo de melhor. Obrigada. Eu que agradeço. Quando a Isa falou da gravidez, acho que agora vocês notaram que são gêmeos, né, gente? É dupla, né? É uma duplinha dinâmica. Uma duplinha, Maria Alice e Gabriel José estão aqui. Olha, já foi dado aí o nome. Então, Isa, minha gratidão. Eu vou só ler aqui, porque tá aqui, a Patrícia Pacheco comentou, muito bacana essa conversa, a potência da cultura popular como lugar de fala e escuta, sem a centralidade de uma hierarquia posta. É o lugar da tradição enquanto transformação na dinâmica da vida. Bonito, Patrícia. Nossa, que bonito. Isso mesmo. Muito bonito. Então, Isa, espero que você curta demais esse momento, realmente, junto com seus bebês e com o maridão de família. E a gente vai se falando, viu? Meu agradecimento aí por toda a sabedoria que você compartilhou comigo. Obrigado. Eu que agradeço, viu? Um beijo para vocês. Beijão. Beijinho. É incrível a fala da Isa, né? Traz muitas coisas que a gente, de fato, investiga nessa nossa metodologia, né? E eu convido vocês a virem conhecer aqui a Casa do Saber Popular, a gente estreitar mais o relacionamento, e eu tenho certeza que tem outros profissionais, assim como a Isa, incríveis aí também, que almejam esse mesmo propósito que nós aqui na Casa do Saber Popular. Vou mostrar aqui o livro do Pierre que eu havia falado, Os Mutantes
tá? Que fala disso, fala das sincronicidades, da forma com que o universo é através, como a Isa colocou, dessa criança que faz uma pergunta para ela. Não é à toa, né, que as coisas acontecem na nossa vida, nada, uma folha não cai à toa, né? Então, e a gente passa a ter uma capacidade interpretativa que ajuda a nossa vida a ter um significado mais profundo, né? Agora, não adianta nada a gente falar de tudo isso aqui, para a gente se inspirar nesse momento, igual quando a gente vai num cinema, num teatro, sai inspirado com aquelas histórias, né, com aqueles valores que a gente entrou em contato. Se a gente se inspira, se a gente percebe que, poxa, na verdade a gente tem que remar junto nesse movimento, a gente não pode deixar isso esquecido na gaveta e voltar para a normose do automatismo, né, de uma vida insatisfatória, medíocre, que está cada vez mais apagando o nosso brilho nos olhos. Então a gente precisa tomar alguma atitude, né? O que eu acho que realmente a gente não deve fazer para esse caminho é achar que isso vai se dar através de modismo, né? Através de alguma coisa que, olha, vamos salvar a pátria fazendo só agora aí essa prática. E aí todo mundo está fazendo e a gente embarca sem sentir que aquilo é o nosso caminho. Na verdade, a gente tem que buscar dentro, né? Buscar dentro, entrar em contato com o nosso coração, nossa grande bússola, né? Para saber o que a gente realmente, qual é o caminho que satisfaz a gente, né? Porque às vezes a gente pega alguns trilhos, mas esses trilhos são para outros caminhos, para outros trens. A gente tem, às vezes, uma trilha própria, né? Que a gente tem muito que descobrir. Isso daí é o nosso, que a gente chama na nossa metodologia de arrepio da alma. Então, a gente sabe que a paz não habita um lugar físico, né, que estável, assim, que a gente vai comprar um bilhete de ônibus ou de avião e vai chegar lá na paz, e lá vai ficar tranquilo para o resto da vida. Então, isso daí é uma construção, isso é o dia a dia, não é isso? Isso daí não tem uma receita que é boa para todo mundo. Como se eu falasse assim, olha, é bom ir para a floresta e ficar no meio do mato meditando. Aí a pessoa que detesta o mato, ela vai estar em paz nessa situação? Ali vai estar harmônico para ela? Ou se eu falo, olha, eu sou surfista, adoro praia, mar, mas tem pessoas que são mais terra, outro. Então a gente tem que perceber qual é o nosso elemento dominante, a gente tem que se autoconhecer e descobrir o que verdadeiramente nos traz paz, nos faz entrar em contato com essa dimensão da paz no nosso corpo, nas nossas emoções, na nossa mente, na nossa espiritualidade. Então, eu posso afirmar com convicção para vocês que, pelos meus estudos, o caminho da transformação para uma cultura de paz, ela primeiro tem que começar dentro de cada um de nós, né? A gente tem que se sentir convidado para essa jornada evolutiva. E eu vou agora, então, dar uma pequena dica prática para vocês fazerem com vocês e também com os estudantes de vocês, né? Isso vai, talvez, até mesmo quem trabalha em sala de aula, trazer essa possibilidade, né, da gente perceber o que nós recebemos desde o acordar até esse momento do encontro na sala de aula ou no espaço que você está trabalhando, o que a gente recebeu, quem nos ajudou. Às vezes alguém fez um pão que a gente comeu, alguém botou na mesa, alguém passou uma roupa ou te deu uma roupa, te deu uma carona, né? O sol está brilhando, está te aquecendo, né? Ou então está passando um ventinho super agradável, ou então você está a caminho do seu trabalho, desfrutando de uma vista, ou passa um animal, às vezes é uma borboleta que está ali, uma lagartinha que está em cima da sua plantinha. Então, eu te convido a esse estado de presença, você notar isso, e aí com os alunos, para você fazer isso se tornar uma coisa significativa, que eles verdadeiramente percebam. Acho que você às vezes gasta 5 minutinhos da aula, mas propõe uma atividade em que cada um fale o que recebeu do universo até chegar ali naquele momento. E o outro pode ter uma escuta atenciosa e depois devolver assim: se eu entendi bem, você percebeu isso, 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 isso. E dar condições do outro complementar, dizer foi isso, ou foi isso, mas faltou esse detalhe que era importante você compreender. E assim você estabelece uma comunicação não violenta, empática,
uma possibilidade das pessoas se expressarem como sujeito, e você assim vai caminhando com um pequeno espaço rumo a uma cultura de paz. Então, eu vou encerrar aqui essa live, que até passou do horário, ia ser uma live de mais ou menos 1 hora, eu acho que a gente passou já um pouquinho, e eu vou só sugerir agora que quem tiver quiser compartilhar comigo qualquer questão que tem tido dificuldade ou até mesmo que tem feito em relação a uma educação para a paz, eu vou ficar muito satisfeito de ouvir as suas experiências também, viu? E poder ajudar naquilo que eu tiver condições. Então, pode me mandar uma mensagem aqui pela Casa do Saber Popular, inbox, que com certeza vai ser respondido, tá bom? Eu me despeço por hoje, pensando que toda transformação é como uma viagem, né? Então, espero que vocês, esse avião, assim, para a gente poder seguir, que a gente faça essa viagem de primeira classe, que a gente valorize essa transição, que a gente sempre está numa transição, né? E para isso, para a gente valorizar, a gente tem que ter presença e saborear cada processo que a gente está vivenciando. Então, eu vou cantar um adeus aqui e me despedir de vocês. Adeus, adeus, boa viagem, eu vou me embora. Boa viagem, adeus, boa viagem, adeus, adeus. Boa viagem, adeus, adeus. Boa viagem, eu vou me embora. E eu vou com Deus. Boa viagem, Nossa Senhora. Axé e luz, galera. Até a próxima.